Pode se sentar. Irmãos, faz uns dias que a gente não tem tempo de chegar, só para explicar. Nós estamos lá ajudando o pastor. Eu estive pregando no Congresso de Mulheres fim de semana e precisei estar lá na primeira igreja, mas o nosso pastor Maico está aqui, né? E Deus tem usado a vida dele para fazer um bom trabalho. E nós louvamos a Deus por ele e pela Camila, que estão juntos, né? Também nesse empreendimento. Eu queria nessa noite falar, que é uma noite de culto de cura e libertação, eu queria falar a respeito da verdade que liberta. Amém, irmãos? Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. João 8:31, Evangelho de João. Amém? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar rapidamente com Deus. Senhor, se você precisa ouvir Deus falar contigo, diga para Ele agora: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Quero que o Senhor fale comigo, quero que o Senhor nessa noite me dê uma nova revelação da Tua vontade para a minha vida. Eu quero verdadeiramente aprender do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, na grande verdade, não existe culto de cura e libertação. Existe reunião de cura e libertação. Por quê? Porque o culto, ele é feito para Deus. Não é para o homem. O que Deus faz é que quando Ele se manifesta, quando Ele se dá o ar da sua presença, quando Ele está no nosso meio, Ele opera milagres. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele faz coisas grandes. E muitas vezes a gente chega precisando, né? Diz assim: puxa, eu preciso ser liberto numa área da minha vida. Ou eu conheço uma pessoa que precisa de libertação. Eu conheço uma situação assim, uma situação assado. Só Jesus pode libertar. E é verdade, só Jesus pode. Mas esse texto, ele fala a respeito de algumas verdades que são muito importantes. No livro de Oséias, no capítulo 4, ele diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que é perecer? É morrer. Muitas pessoas estão morrendo nos dias de hoje, principalmente o povo de Deus, porque ele está falando daqueles que estão na casa de Deus, porque não conhecem a palavra. E a palavra é a única coisa que Deus pode usar para trazer libertação para as nossas vidas. Porque a verdade, irmãos, ela liberta. Por que a verdade ela liberta? Por que o Senhor diz aqui: conhecereis a verdade e ela vos libertará? Porque, irmãos, com o Senhor só habita a verdade. O nosso Deus não é um Deus que enfeita para falar alguma coisa. Às vezes você quer dizer uma verdade para alguém, mas aquela verdade para aquele alguém, ela é doída. Então o que a gente faz? A gente pega e fala tudo, mas não fala o que tinha para falar. E fica que não aconteceu nada, não houve mudança, você continua insatisfeito. Você já teve que falar com alguém que você tinha que falar a verdade, mas daí a verdade ia ser muito difícil para ela, e você deu uma volta no planeta Terra e não falou o que tinha para falar? E aí você, em vez de ficar feliz, você fica frustrado? Irmãos, Deus, Ele não age assim conosco. Quando Deus, Ele fala conosco, Ele usa a verdade. Por quê? Porque a verdade liberta, irmãos. Muitas vezes a gente quer que algumas coisas mudem na nossa vida, mas a gente não está preparado para ouvir a verdade. Às vezes chega alguém para a gente e diz assim: você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa mentirosa,
Você é uma pessoa fofoqueira, muda isso. Você é tão legal e tanta coisa, mas isso aí atrapalha a tua vida. Mas, gente, se eu chegar e falar uma verdade dessa para alguém, ela mata. Mata ou não mata? É capaz a pessoa me matar. É ou não é? Tem gente que é tão difícil conversar as coisas da verdade, mas a palavra de Deus, ela vem na nossa vida. E o profeta Jeremias, ele diz que a palavra de Deus, ela entra como um mel. Mas quando ela chega aqui, ela vira um fel. Por quê? Porque é a verdade. Mas quando Deus fala, não ofende. Tem gente que fica ofendida quando Deus fala. Mas na grande maioria não fala. Por quê? Porque Deus sabe como falar. Muitas vezes nós humanos, nós homens, mulheres, nós não sabemos como falar. Mas a verdade, ela precisa ser dita. A verdade, ela é necessária para que eu seja livre. Em vários aspectos. É bom quando a gente sabe a verdade. É muito ruim, irmãos, quando alguém se despede da gente e a gente fica na dúvida. Ué, por que será que essa pessoa não me liga mais? Por que será que a gente não tem mais aquele relacionamento? Porque falta verdade. Quando existe verdade, irmãos, tudo é mais fácil. É ou não é verdade? É fácil se viver dentro de um relacionamento. A gente tem aqui alguns casais, né? Onde há mentira. Você não consegue sobreviver, irmãos. O que Jesus está falando é que a verdade é necessária para que a gente possa ser livre. Há coisas que nós precisamos aprender. E ele diz, se verdadeiramente as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês serão meus discípulos. Por quê? Porque a única forma de eu me tornar e ser discípulo é conhecendo a palavra de Deus. Não tem outra forma. Como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Conhecendo a palavra e permanecendo nela. Amém? Eu quero dizer que hoje há muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, sofrendo. Mas sofrendo mesmo, porque elas não conseguem se apropriar daquilo que Deus diz que elas devem se apropriar. Por exemplo, quando Jesus lá na cruz, ele declarou, está consumado, ele trouxe com essa declaração algumas verdades. A primeira delas é que tudo que se dizia a respeito de Jesus Cristo no Velho Testamento se cumpriu na cruz. Se você olhar o Salmo 22, você vai ver que você olha um quadro 700 anos antes de Jesus morrer, e às vezes tem pessoas que dizem que Jesus nunca existiu, que isso é uma história. Mas se você olhar 700 anos antes, Davi escreve um salmo falando a respeito de Jesus crucificado. E ele diz palavras que Jesus repetiu na cruz. Ele mostra situações que Cristo vivenciou na cruz. Você lê Isaías 53, ele diz várias coisas. Que ele era um homem desprezado, um homem cheio de dores, um homem rejeitado. As pessoas tiravam sorte embaixo da sua cruz. Tudo isso aconteceu, não foi fabricado pela vontade humana. Deus cumpriu a sua palavra. Quando ele declarou está consumado, ele disse, tudo que eu disse que ia fazer, eu fiz. Segunda coisa que nós aprendemos apenas com essa verdade, é que a dívida que era contra nós foi cancelada. Lá em Colossenses, no capítulo 2, diz que tudo que era contra nós foi cancelado. Ninguém mais tem o direito de te julgar. Uma vez que você veio para Jesus, o diabo pode até chegar e usar vidas para dizer assim, quem é você? Quem você pensa que é? E a Bíblia diz, nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só por causa de uma palavra, está consumado. Por causa dessa palavra, a palavra do Senhor diz que eu tenho paz. Em Efésios capítulo 2 diz que Ele me deu paz. Hoje, irmãos, há muitas, milhares e milhares, essa semana a capa da revista Veja sobre o remédio para depressão, a cetenina, acho que é. Um remédio que foi descoberto agora, que é injetado no cérebro, mas ele reproduz choque na cabeça. Porque a única forma da pessoa ser liberta da depressão.
E pessoas tomando remédios por quê? Porque não existe paz. Porque não se apropriam do Deus da paz. Do Deus que dá paz. Eu não aceito, irmãos. Eu sempre digo assim, a depressão, existem depressões patológicas, clínicas. Há pessoas que, às vezes, por estarem muito cansadas, ficam deprimidas, entram em depressão, por causa do estresse excessivo. Mas é por quê? Porque nós não descansamos mais. Porque em vez de Jesus estar à frente da nossa vida, nós estamos indo à frente dele. Ele diz assim, leva-me, Senhor, para as águas de descanso. Em vez de eu descansar em Deus, eu descanso na minha própria força. Ah, não, quando eu terminar tudo isso, eu vou poder parar. Ah, quando eu terminar esse dia hoje, eu vou poder descansar. E aí, irmãos, acontece o que acontecia com meu pai. Meu pai morreu aos 53 anos, vítima de câncer. Em 4 meses, o médico falou, ele vai morrer. Por quê? Porque o meu pai dizia assim, quando eu completar 50 e 60 anos, eu vou me aposentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele nem chegou nos 55. E a gente faz projeto de vida assim, né? Quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 50 anos, quando eu tiver 20 anos, quando eu tiver 30 anos, já quero ter isso, já quero... Só que daí você está se consumindo, a tua vida está sendo consumida porque você não crê no Deus da paz. Porque você não confia. Porque você não crê na palavra que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, mas a gente confia na gente. E a gente corre, 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 corre. E aí a vida corre com a nossa vida. E aí nós morremos e ficamos sem desfrutar de nada. E aí a gente diz, chega no céu, como dizem algumas histórias, e pergunta, ué, Deus, o Senhor fez alguma coisa errada, não era a minha hora. Meu filho, você acabou com a tua vida antes do tempo.